Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e é um devocional que eu já falei sobre esse personagem, já falei um pouquinho sobre a vida dele, já usei ele como exemplo em outras ministrações, mas Deus tocou no meu coração ontem à noite que eu falasse dele novamente, mas numa outra perspectiva, numa outra história e de uma forma mais profunda. E a gente precisa entender uma coisa. Entenda isso que eu vou te dizer. A nossa vida, ela é feita de processos. A nossa vida é feita de processos. Por isso que temos que ter em nós o fruto do Espírito, para viver os processos da vida. E um dos frutos do Espírito é a paciência. E um outro fruto do Espírito, são vários, um outro fruto do Espírito é o domínio próprio. O que significa paciência? A paciência de passar pelos processos da vida. Às vezes são processos rápidos, às vezes são processos lentos. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Então precisamos ter um fruto do Espírito, que só é possível vivendo no Espírito, que é o fruto da paciência. Você precisa ter paciência para viver os processos da vida. Eu sei que às vezes os processos são doloridos, às vezes não entendemos o processo em si, mas precisamos passar por ele para que algo aconteça. Por exemplo, o povo hebreu, para chegar na terra prometida, teve que passar pelo deserto. Deserto foi o processo. Nem todos tiveram a paciência necessária, por isso murmuraram, reclamaram e morreram no deserto. Mas outros chegaram na terra prometida. Para viver as promessas de Deus, precisa passar pelos processos da vida. Isso é inevitável. A vida é feita de processos. E precisamos ter a paciência para viver cada processo da melhor forma possível. Por mais que não venhamos a entender alguns processos, eles são necessários. Porque, entenda uma coisa, quando Deus trabalha na nossa vida, e Ele sempre está trabalhando, amém? Ele sempre está trabalhando. Por mais que você não perceba, por mais que você não veja, o fato de você estar aqui hoje acordado é porque Deus está trabalhando na sua vida. É o que eu disse no início do devocional. Se acordamos, se estamos de pé, se estamos aqui vivendo esse dia, é porque os planos de Deus, os processos da vida que Deus tem para nós, as bênçãos, as promessas, continuam de pé. E eu te pergunto, você está disposto a viver os processos? Tem gente que desiste. Tem gente que desiste. E o segundo fruto do Espírito que é importante para viver os processos é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é não agir sem pensar, não agir por impulso, não agir por sentimentos. Porque às vezes o processo é tão intenso, às vezes o processo ele é tão forte na nossa vida que a gente começa a agir por impulso e começa a tomar decisões impensadas. Agora entenda, toda decisão ela gera consequência. Todo ato ele gera consequência. Por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje eu quero falar de processos que transformam vidas. Esse é o tema do nosso devocional hoje, processos que transformam vida. Você está num processo, eu estou num processo. Hoje temos 14 pessoas aqui online, né? Devido ao feriado, diminui um pouco. 14 pessoas online. Eu tenho certeza que essas 14 pessoas, como eu, estão vivendo um processo da vida. A vida é um processo. Enquanto estivermos vivos, estaremos em processo.
Você está vivendo um processo específico que só você pode viver. Eu estou vivendo um processo na minha vida específico que só eu posso viver. Então, a vida ela é cheia de processos. E a pergunta que fica no ar é o seguinte: você está disposto a viver o processo? Ou só quer as bênçãos do Senhor? Bênçãos, promessas, sem processo, não existe. Então, vamos entender hoje, através de um personagem bíblico que aparece poucas vezes na Bíblia, muito pouco falado sobre a vida dele. Eu já falei sobre ele aqui uma vez, em outros devocionais, mas eu quero que você entenda que esse homem passou por um processo muito interessante na vida dele e que serve de exemplo para mim, para você, e grandes lições para mim e para você que estamos vivendo os processos da vida. Aguenta firme. O processo faz parte. Como a gente sempre diz, né? Nada foge do controle de Deus. Nada foge da soberania de Deus. Hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Lembra quando Jesus reuniu os seus discípulos e começou a lavar o pé dos seus discípulos, mostrando o que é ser servo? Sabe, queridos, eu e você, entenda isso, nascemos para servir. Você sabia disso? Nascemos para servir. Eu sou apaixonado em servir. Em servir o próximo, em servir a comunidade, a igreja que eu frequento, em servir os outros, servir minha família, servir minha esposa, servir meus filhos. Eu amo servir. Eu tenho consciência que eu nasci para isso, todos nós nascemos para isso, para servir. E Jesus estava mostrando para aqueles discípulos o princípio do servir, da humildade, além de outras coisas inseridas nesse contexto. E ele estava lavando os pés dos discípulos. Porque naquela época era muito comum, quando você chegava numa casa judia, o servo, ele vinha com uma jarra, geralmente de prata, uma jarra de inox, enfim, e tirava as sandálias da pessoa que estava chegando na casa, jogava água nos pés, enxugava os pés, lavava os pés, porque naquela época não tinha asfalto, então era muita terra, e as pessoas andavam de sandálias, e o pé ficava empoeirado. Então sempre que chegava na casa de alguém, os servos iam e lavavam o pé da pessoa. Isso era comum, até hoje, em algumas casas de família judia, fazem isso. Quando Jesus chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro era aquele homem explosivo, não tinha muito domínio próprio, ele que cortou a orelha do soldado Malco, quando Cristo foi preso. E é o que eu falei, do domínio próprio. Pedro não estava entendendo o processo. E quando Jesus chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro falou: imagina, Senhor, lavar meus pés e tudo. E Jesus virou para ele e disse: Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Mas depois, você entenderá. Os processos da vida, na maioria das vezes, não entendemos. Questionamos, perguntamos os porquês da vida. E o meu desafio hoje é lançar para vocês nesse devocional: viva o processo. Mesmo sem entender, viva o processo. Faz parte para você chegar lá. Muitas coisas ainda não recebemos de Deus porque não terminamos o processo. Não amadurecemos o suficiente para receber. Imagine se você fizer uma retrospectiva da sua vida
Imagine quantas coisas que você recebeu hoje, nesse momento da sua vida, que se você tivesse recebido lá atrás, você já teria destruído, você já teria não sabido lidar com isso. Então viva os processos da vida com paciência e domínio próprio. Eu quero começar lendo com vocês uma passagem muito conhecida que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles os forçaram a carregar a cruz. Eles os forçaram a carregar a cruz. Para você entender o contexto, esse homem chamado Simão, ele morava e vivia e era de uma cidade chamada Cirene. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. Naquele momento onde Cristo estava indo para o Gólgota, era o momento onde Cristo estava indo para ser crucificado. Naquele momento, Simão passou por ali. E de repente os soldados romanos o pegaram e o forçaram a carregar a cruz de Cristo. Agora eu fico pensando, imagine a cabeça desse homem. Será que ele estava entendendo o que estava acontecendo? Provavelmente não. Ele estava vindo do trabalho, ele estava vindo do campo. Ele estava passando por ali. E um homem estava indo, através de uma multidão, ser crucificado, carregando uma cruz. Mas entenda, Deus trabalha por meio de processos. E a gente vai conhecer um pouco a história desse homem, de Cirene, e entender o processo da vida dele. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, queridos, tudo que você está vivendo na sua história de vida, nossa vida é uma história. Tudo que você está vivendo, grave isso que eu vou dizer no seu coração. Tudo que você está vivendo na sua vida, por pior que seja a situação, faz parte do processo de Deus para você. Faz parte do processo de Deus para você. Tudo. De repente você está que nem Pedro. Não deve estar entendendo o que está acontecendo. Por que Jesus está lavando meus pés? Que nem esse homem de Cirene. Por que eu estou aqui carregando essa cruz? Mas tudo que você vive na sua história faz parte de um processo de Deus em sua vida. Queridos, às vezes eu olho para a minha vida, quantas coisas eu vivi até me tornar um pastor, até ser separado por Deus para a obra. Eu nunca imaginei, eu já falei isso para vocês, eu nunca imaginei ser um pastor. Nunca passou pela minha cabeça. Eu era um homem de TI, um homem de tecnologias, eu tinha uma vida muito corrida profissionalmente falando. Nunca imaginei. Mas tudo fazia parte do processo. E ainda faz. Entenda que os processos de Deus, eles transformam a nossa vida. Isso que você está vivendo é para transformar você. Deus trabalha de dentro para fora. Então isso que você está vivendo aqui dentro, isso que você está vivendo externamente também, faz parte do processo de Deus. Eu e você somos seres em desenvolvimento, somos homens e mulheres em desenvolvimento, e Deus está nos desenvolvendo, nos forjando, nos preparando, através dos processos da vida. Sabe aquela frase que a gente costuma brincar? Que a gente fala assim, sabe nada, inocente. Não tem uma frase assim? É Deus falando pra gente, não sabe nada. Deixa eu trabalhar, você não sabe o que eu estou fazendo na sua vida. Sabe, queridos, mas hoje
eu e você vamos aprender com a história desse homem, de Simão de Cirene, sobre os processos da vida que transformam. E olhando para a história de Simão, desse homem de Cirene, quem é Simão? Você sabe responder quem é Simão? Se você procurar na palavra de Deus, quem era esse Simão de Cirene, a gente não tem quase nada de informação sobre esse homem. Quem é esse homem? Qual é a sua história? O que sabemos é que ele era um homem que estava vindo de um campo. Ele era pai de Alexandre, de Rufo. Grave esse nome, Alexandre e Rufo. Grave esse nome na sua mente. Eu vou falar deles depois. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. E a história dele é a história de um homem improvável, que os soldados romanos pegaram ele ali na hora. Tinha tanta gente naquela multidão, mas Simão foi escolhido para carregar a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. É a história desse homem que tem grandes coisas para nos ensinar. A história diz que naquela multidão os soldados pegaram Simão. Certamente naquele momento, naquela hora, passou na cabeça de Simão: o que está acontecendo? Passou no coração de Simão um monte de questionamentos. Era uma situação que provavelmente Simão não estava compreendendo. De repente, ele foi forçado. Entenda, os soldados romanos não pediram por favor. Ele foi forçado, obrigado a passar por aquilo. Existem situações na nossa vida, queridos, que não tem jeito. É necessário passar por elas. É necessário vivê-las. Mas entenda, faz parte do processo de Deus. Faz parte do processo de Deus. E é interessante que Simão carregou aquela cruz, daquele ponto onde ele foi forçado a pegar a cruz. Cristo já tinha caminhado uma boa parte. E a história diz que Simão carregou essa cruz daquele momento até chegar no Calvário, no monte chamado Gólgota, até chegar lá. Até chegar lá. E a vida de Simão carregando essa cruz, naquele momento, tem algumas lições para me ensinar e te ensinar. Amém? Primeira coisa, primeira lição. Entenda isso. Sempre há um propósito, grave isso. Sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Como eu falei, de repente você está vivendo uma situação na sua vida hoje que você não está entendendo. Mas por trás dessa situação, aparentemente sem sentido, aparentemente sem motivo, existe um propósito de Deus. Ah, pastor, eu não consigo enxergar isso. Não tem problema. Mas existe. E eu e você devemos confiar nos propósitos e nos planos de Deus para nós. Isso é fé. Isso é fé. Não vivemos por aquilo que vemos. Vivemos por aquilo que cremos. Então entenda, sempre por trás de situações que não entendemos, existe um propósito.
Meu marido está desempregado, eu não entendo por quê, tem um propósito. Eu estou desempregada, não entendo por quê, tem um propósito. Minha família está passando por isso, eu não estou entendendo, tem um propósito. Eu estou enfrentando um problema grave financeiramente, tem um propósito. Eu estou passando por uma enfermidade, uma coisa que não tem explicação, tem um propósito. Eu estou passando uma crise no meu trabalho, na empresa que eu trabalho, na empresa que eu tenho, está complicado, tem um propósito. Eu perdi um ente querido, tem um propósito. Todos os processos da vida têm um motivo. Então a primeira coisa que aprendemos com esse homem é que sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Marcos capítulo 15, versículo 21 que lemos, só a parte C, está escrito: eles o forçaram a carregar a cruz. Imagina se Simão estava entendendo alguma coisa. Simão não sabia nem quem era aquele homem que estava carregando a cruz. Eu e você sabemos, porque já lemos. Mas naquele momento, se coloca na situação de Simão. Simão olhou para aquela cruz, viu aquele homem, provavelmente ele achou que aquele homem seria um ladrão, um malfeitor, porque essa era a morte daqueles que eram assim na época. Simão não entendeu e não entendia que ali estava o Salvador do mundo. Simão não entendeu que ali estava um homem santo, irrepreensível, amável, misericordioso, o Filho de Deus. Simão não sabia disso. Porque se ele soubesse, ele ia carregar a cruz com muito mais alegria. Simão não sabia quem estava ali. Simão não quis entrar nesse processo, ele foi forçado. Como eu falei, existem situações na vida que não queremos passar, mas elas aconteceram, elas chegaram até nós e somos, teoricamente, forçados a passar por elas. Que tal passar entendendo que é um processo? É mais fácil atravessar. Ele não pediu para carregar a cruz. Ele não pediu para carregar a cruz. Mas fazia parte de um processo que Deus tinha para a vida dele, para a vida desse homem. E Deus trabalha na sua vida assim. Por mais que você não venha entender o que está acontecendo, carregue a cruz. Faça parte do processo. De repente ele estava se perguntando por que no meio dessa multidão eu fui escolhido. O que será que esse tal de Jesus que estão falando aí fez para ele estar desse jeito? Simão de repente estava perguntando isso. O que será que esse homem fez? Simão estava caminhando, saindo do campo, indo para uma festa. Ele achava que ele ia participar de uma festa. Era só o que ele queria. Ali estava acontecendo a festa da Páscoa. E quem sabe ali ele ia arrumar um trabalho, um bico, alguma coisa, ganhar um dinheiro extra. Não, a gente não sabe. A história não fala, só fala desse momento da vida de Simão. Mas Deus tinha um plano maior na vida de Simão. Como Deus tem um plano maior na sua vida. Como Deus tem um plano maior na minha vida, entenda uma coisa, grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Você sabia quanto maior intensa é o processo, maior vai ser a promessa, a bênção do Senhor. Então viva o processo. Deus tem um plano muito maior por trás de tudo aquilo que você não está entendendo. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito.
Grave esse versículo no seu coração. Isso é versículo para anotar. Isso é versículo para colocar num post-it e colar na tela do computador, na tela do celular, enfim. Guarde isso. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na sua família. Tem um propósito no seu trabalho. Deixa Deus trabalhar, tira a mão. Já falei diversas vezes aqui, tira a mão. Deixa Deus fazer do jeito dele. Queridos, eu confesso para vocês, quero abrir um parênteses aqui, eu confesso para vocês que eu sou muito criticado, muito, extremamente criticado, mas assim, o que as pessoas falam sobre mim não me interessa. Eu estou falando de forma educada, tá? Só para vocês entenderem. De repente até um pouco dura. O que me interessa é o que Deus diz ao meu respeito. O que as pessoas falam, deixam de falar. Agora, por que eu sou criticado? Qual é o motivo? Queridos, eu não me preocupo com o que vai acontecer daqui a meia hora na minha vida. Isso dá a sensação de que você é uma pessoa sem sonhos, sem projetos, largado na vida. Mas eu cheguei a um ponto na minha vida, na minha entrega ao Senhor, que o que vai acontecer daqui a 20 minutos, meia hora, não me interessa. Não pertence a mim. Eu não consigo mais pensar daqui a meia hora para frente. E aí, às vezes as pessoas falam assim: nossa, Fernando, você é muito calmo, você é muito tranquilo. Sou, porque minha vida, toda a minha vida, toda, está nas mãos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda. Nada me tira do sério, nada me deixa ansioso. Eu não consigo pensar para frente daqui a meia hora. Eu sou muito criticado por isso. Hoje eu vivo na dispensação do Senhor o tempo todo. É Ele que conduz a minha vida. Eu já entendi que do jeito de Deus é melhor. Eu já entendi que a minha vida não me pertence. Eu já entendi que a vida que eu vivo não é minha, é dele. É dele. Eu não era assim. Eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa preocupada. Lembra? Eu trabalhei em uma multinacional há muitos anos, era pressão sobre pressão, eu era analista de sistema, trabalhava na área de TI, trabalhava com grandes projetos de desenvolvimento. Minha vida era... Eu acho que é por isso que Deus tratou a minha vida e me acalmou. Hoje eu respiro. Ah, você não tem problema, pastor? Tem um monte, eu já falei. Se quiser eu listo um monte. Mas eu não consigo pensar daqui para frente, meia hora para frente. Eu estou vivendo agora, são 6h36 da manhã. Agora eu estou existindo. Agora eu estou vivendo e pretendo viver intensamente essas 6h36 minutos. É nesse momento que a minha vida está acontecendo. O que vai acontecer depois está nas mãos do meu Senhor. O que aconteceu ontem não me interessa, já foi, acabou. E eu sou criticado por isso. Mas eu sou assim e vou continuar sendo assim em Deus. Porque a vida minha assim ficou mais leve, mais tranquila.
porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu sei que meia hora para frente vai acontecer alguma coisa que vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Você ama a Deus? Então descansa. Descansa. Segunda coisa importante. A primeira que vimos é que sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Segunda coisa, Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus só faz algo novo na vida de quem está em movimento. Sabe, uma das lições mais preciosas que podemos aprender está nessa verdade, que Deus faz algo novo na vida de pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão em movimento, pessoas que querem viver algo novo, pessoas que querem viver além da vida atual, das circunstâncias atuais, pessoas que olham para frente, não para trás. Sabe, se tem algo que atrai a Deus, são mãos ocupadas. Grave isso. Se tem algo que atrai a Deus, são mãos ocupadas. Pessoas que estão em movimento. Gente ocupada. Gente que está fazendo alguma coisa. Se você pegar os personagens bíblicos, os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, que Deus levantou e usou para um propósito, eram pessoas ocupadas, pessoas trabalhando. Olha o que o texto que lemos diz. Marcos capítulo 15, versículo 21, a parte B. Passava por ali, chegando do campo. Simão estava em movimento, ele estava trabalhando, ele estava vindo do seu trabalho. Ele não estava à toa. Tinha terminado o expediente, ele estava indo para uma festa da Páscoa. Passava por ali, chegando do campo. Por que Simão? Por que não pegou uma pessoa que estava ali? Porque a pessoa estava parada, estava só acompanhando o cortejo. Sabe, toda vez, se você olhar para a palavra de Deus, toda vez que o Senhor for fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava trabalhando, estava mexendo, estava fazendo algo. Ei, se mantenha ocupado. Se mantenha em movimento. Não dê lugar à depressão. Não dê lugar à tristeza. Não dê lugar ao seu próprio mundinho, ficar ali. Não, se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Não se acomode, sai da sua zona de conforto. Porque se tem algo que pode impedir o agir de Deus na sua vida, chama-se acomodação. Acomodação. Deus não vai fazer algo novo na sua vida enquanto você não vencer a inércia, a paralisação. Saia da sua zona de conforto e comece a viver o extraordinário de Deus. Se coloque em movimento. Mesmo não entendendo, continue caminhando. Mesmo não entendendo, continue trabalhando. O grande inimigo do novo de Deus é a inércia do homem. É a preguiça do homem. É a paralisação do homem por causa do passado, por exemplo. Muita gente ainda está presa ao passado. Como eu falei, a gente atende pessoas e a maioria delas sempre falam de coisas que já aconteceram. Muitas pessoas estão presas no passado. O passado é uma âncora. O passado é uma âncora que não deixa você se colocar em movimento. E o diabo sabe disso. Por isso que traz na sua memória coisas horríveis de repente que você viveu lá atrás. Porque isso te paralisa e aí você não consegue viver o algo novo de Deus. Ei! Se coloque em movimento.
Saia da sua zona de conforto. Deus tem algo novo para você, amém? Deus tem algo novo para a sua vida, amém? Deus tem algo novo para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida com Ele mesmo. Deus quer te levar para um nível maior de relacionamento. Deus quer te levar para um nível maior de intimidade com Ele. Ei, acorda, se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Às vezes você está deixando de viver uma vida extraordinária com Deus porque você está preso lá atrás, porque você está presa nos seus sentimentos, você está presa naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Conhece o se? Tem gente que adora viver o se. Ah, se isso acontecer, se isso for assim, se eu fizer isso e acontecer aquilo. É o ser humano do se. Ei, a sua vida está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Se coloque em movimento. Deus tem tanta coisa para realizar na sua vida, querido, que você não faz ideia. Grandes coisas Deus tem para você viver. Ele só está esperando você se colocar em movimento. A vida acontece no movimento. A jornada acontece no movimento. Lembra o que Deus disse para Moisés? Eu já falei isso milhões de vezes aqui, inclusive domingo eu preguei e falei um pouco sobre isso na igreja. Moisés e aquele povo que estavam no deserto, eles estavam precisando viver um milagre. Eles estavam precisando viver um sobrenatural de Deus. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão precisando de um sobrenatural, estão precisando de um milagre. Na frente daquele povo, junto com Moisés, havia um mar. Atrás havia Faraó, com seu poderoso e grandioso exército. Do lado direito havia uma montanha intransponível. Do lado esquerdo uma outra montanha imensa. Eles estavam ali, uma situação chamada Pi-Hairote. Se coloca no lugar de Moisés. Se coloca no lugar daquele povo. Na frente o mar, atrás um poderoso exército. De repente você está vivendo assim. Você olha para frente e não vê saída. Você olha para trás e não vê saída. Você olha para os lados, não vê saída. Só um milagre de Deus. Moisés vai clamar ao Senhor. E a resposta de Deus para Moisés é o seguinte: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Traduzindo, se coloque em movimento que o milagre vai acontecer. Continue caminhando que o milagre vai acontecer. Continue vivendo a sua jornada da vida que o milagre vai acontecer. Passe pelos processos porque o milagre vai acontecer. E foi o que Moisés fez. Estendeu a vara, o cajado. O mar se abriu. E aquele povo passou em terra seca. Ei, quer viver mais de Deus? Se coloque em movimento. Quer viver uma vida extraordinária com Deus? Se coloque em movimento. Quer viver e experimentar aquilo que você ainda não viveu em Deus? Se coloque em movimento. Faça o que tem que ser feito. Execute o que tem que ser executado. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. E todo relacionamento é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele, você faz a sua. Ele poderia tirar a pedra para Lázaro ressuscitar. Ele não poderia ter tirado a pedra? Poderia.
Mas quem tirou foram os discípulos, as pessoas que estavam ali. Porque tudo aquilo que é possível você fazer, entenda isso, tudo aquilo que é possível para você fazer, Deus não fará. Deus, ele age na impossibilidade humana. O que não é possível você fazer, descansa no Senhor, porque Ele fará. Ele fará. Ele fará. Então, deixa Deus agir. Entenda uma coisa, queridos. Sem posicionamento, não há intervenção do Senhor. Sem posicionamento, sem o agir, não há intervenção do céu. Amém? Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que aprendemos com a vida desse homem. Você precisa enxergar além do imediato. Você precisa enxergar além do imediato. Lembra de Alexandre Rufo, que falamos lá na frente? Lembra? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Quem escreveu a carta, só colocar você dentro do contexto. Quem escreveu a carta aos Romanos foi um homem chamado Paulo, Paulo de Tarso. Isso que ele vai falar aqui agora, nesse versículo, aconteceu anos depois. Cristo já tinha ressuscitado, Cristo já tinha subido aos céus, a igreja já tinha avançado, a igreja primitiva com os discípulos. Alguns discípulos já tinham morrido, assassinados, decapitados, crucificados. Agora olha o que Paulo está dizendo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 13. Queridos, quando eu leio isso, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Saúdem, Paulo falando, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Ei, a família de Simão se converteu. Rufo era amigo de Paulo, se tornou amigo de Paulo, estava trabalhando na igreja, na obra do Senhor. A mãe dele, que era esposa de Simão, também reconhecida como se fosse uma mãe para Paulo. Imagina Simão voltando para casa depois de carregar aquela cruz, todo ensanguentado, porque Cristo apoiava nele. Ele foi lavado pelo sangue do Senhor. Alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia, uma igreja no qual Paulo abriu. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 1. Atos, anos e anos e anos depois desse episódio que aconteceu com Simão de carregar a cruz. Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha o nome dos profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ei, a palavra Níger quer dizer origem africana. Cirene é na África. Na igreja de Antioquia
havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, o Níger, e Lúcio de Cirene. A Bíblia cita toda a família de Simão, que se converteu e se tornou bênção na vida da igreja. Paulo cita o seu filho e sua esposa entre os cristãos de mais alta consideração por ele, ao ponto de dizer que a mãe dele era como se fosse mãe para Paulo. A Bíblia fala de um homem que deixou um legado para os seus filhos. Ei, a cruz que você carrega hoje, grave isso. A cruz que você carrega hoje é um instrumento de salvação para você, para sua casa, para sua família. O peso da dor que você carrega hoje será alívio para você, para sua casa e para sua família. Você não está entendendo os processos, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender. Creia que as situações da vida, até mesmo situações trágicas, de dores, de perdas, vai gerar um novo e abençoado tempo na sua vida com Deus. Aquela situação trágica e humilhante para Simão levou Simão a conhecer Jesus. Antes do seu encontro com Jesus, Simão ele era apenas um religioso. Ele apenas ia para a festa da Páscoa. Ele apenas cumpria com o seu serviço religioso. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele experimentou um relacionamento com ele, uma vida nova de salvação, que atingiu a sua casa, que atingiu Rufo, que atingiu a sua esposa, atingiu a sua família. Aquele dia que Simão queria esquecer, tornou-se inesquecível. Grave isso. Aquele dia que Simão queria esquecer, se tornou inesquecível. A vida de Simão foi transformada. Grave isso, por favor, grave isso. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus ainda usa situações difíceis. Deus ainda usa processos para te conduzir ao Salvador, para te dar um novo tempo, uma nova história. Deus transforma a sua dor em testemunho. Deus transforma através de processos a sua vida por completo. Uma ferida curada, ela se transforma num ministério aberto. Uma ferida curada, ela se transforma num ministério aberto. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Deus só faz algo novo na vida daqueles que estão em movimento. Enxergue além do imediato. Não viva por vista, viva por visão.
Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Essa é a palavra que eu quis compartilhar. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Entendeu? Você entendeu o devocional de hoje? Você recebe essa palavra hoje no seu coração? De repente você está que nem esse homem, Simão. Não está entendendo absolutamente nada. Nada. De repente você não está tendo resposta de absolutamente nada. Você está no meio de um processo. Mas Deus te ama. Deus te ama profundamente. E Ele está te levando para um próximo nível. Entenda, Ele está te levando para o próximo nível. Saúdem Rufo e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também, disse Paulo. E assim termina a história de Simão, aquele homem improvável, que estava vindo do campo e foi forçado a carregar a cruz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Não entendeu nada, mas a sua família foi salva. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença, Senhor. Presença essa maravilhosa, presença essa que nos abraça, presença essa que nos carrega no colo. Como é bom acordar e já sentir a Tua presença, como é bom acordar e saber que o Senhor está conosco. Como é bom acordar sabendo que é o Senhor que nos acordou através do Teu Espírito para nos dizer: se coloque em movimento, continua. O que eu tenho para você só está começando. Grandes coisas têm por vir, diz o Senhor. Se coloque em movimento. Não olhe para trás. Não se preocupe com as circunstâncias. Viva os processos, porque grandes coisas eu farei no meio de vós, diz o Senhor. Ah, Pai, obrigado. Obrigado por esse amor, obrigado por esse abraço. Eu sinto, Pai, e sentimos a Tua presença neste lugar. Ô Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de passear no meio do Teu povo. Visita aqueles que estão online comigo agora. Visita com poder e glória, que eles possam sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir que você está ali transformando, Senhor, que o Senhor está ali agindo. Ah, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. É verdade, às vezes não entendemos o que está acontecendo. Às vezes não entendemos o que estamos passando, o que estamos sentindo, o que estamos vivendo. Mas neste dia, nesta manhã, queremos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim um instrumento em Tuas mãos. Faça de mim a Tua vontade prevalecer. Eu não sei, eu não tenho respostas, mas o que eu quero é estar com o Senhor. O que eu quero, o que eu desejo é viver tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida.
Pai, que possamos verdadeiramente olhar para frente e enxergar além das circunstâncias e não enxergar o imediato. Enxergar que existem promessas, mas também existem processos. Nos dê a fé, a coragem para viver os processos da vida e entender que o Senhor continua sendo Deus, continua sendo soberano e nada foge do controle que o Senhor tem sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, visita, Pai, cada um que está online comigo aqui agora. Eles estão vivendo os seus processos, eles estão vivendo os seus desafios, mas na Tua presença tudo muda, tudo se transforma. E como diz, tudo se faz novo. Que eles possam realmente se colocar em movimento na vida para viver algo novo que o Senhor tem para a vida deles. Os abençoa, Pai, em tudo. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Tira do coração toda dúvida. Tira do coração toda preocupação, toda angústia. Tudo aquilo que de repente os afasta da Tua presença. E que eles possam viver o extraordinário, se colocando em movimento, vivendo um dia de cada vez na Tua presença. Obrigado, Pai, eu te louvo e te exalto pela vida deles. Eu os amo em Cristo e os quero ver bem, triunfando, vivendo, conquistando, realizando, tudo para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles sejam transformados pela Tua verdade e que possamos viver cada vez mais no centro da Tua vontade, vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, esse novo dia, essa nova história, esse novo recomeço, porque queremos viver no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês estejam dispostos a viver os processos da vida, na certeza que nada foge do controle de Deus. E se preparem, porque grandes coisas o Senhor fará na sua casa, na sua família. Continue firme. Continue lendo a palavra, continue participando da palavra, continue se envolvendo com a palavra. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Não permita que o passado te paralise. Não permite que o futuro gere em você ansiedade. Viva um dia de cada vez. Viva os processos. Vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Amém?